que Certo. inclusive até estava relendo, nas férias até reli os tópicos que eu tinha colocado, que assim, nessa época você podia baixar e imprimir para ler depois. Agora você só lê no período e online. Aí podia baixar, eu baixei, imprimi, encadernei ele, aí tava até relendo, mas tem muita coisa ali para ajudar não. Porque eu assim, e por que que eu pensei em trazer para vocês agora, né, esse trabalho, sim, só avisando que a aula já começou a ser gravada, tá, gente? Bom, trazer a discussão em algumas questões, algumas normas básicas de ABNT, né? Que é porque na primeira unidade, no pré-projeto que vocês me entregaram, eu não cobrei normas, né? Mas já agora na segunda unidade, eu vou cobrar as normas da ABNT nos trabalhos de vocês. Então, vai valer pontuação no trabalho. Se o trabalho tiver com as normas certinhas, beleza. Se não tiver fora, se tiver fora das normas, aí eu vou começar a pontuar, no caso, a destacar, porque vai comprometer a nota de vocês. Então, Ô Ju, prepare. tu lembra Oi. se no meu tinha muito, tu lembra se no meu tinha muito, tava muito fora da BNT? Assim, a maioria dos trabalhos, sim, estavam fora da BNT. Tinha um ou outro que estava dentro das normas, né? Mas, assim, nada que a gente não consiga. Então, por exemplo, quem fez o trabalho dentro do modelo que eu mandei, dentro daquele modelo do projeto, né? Porque aquele modelo ele já está formatado dentro das normas gerais. Tá? Então, por isso que eu já pedi para vocês fazerem aquilo para já ir organizando as ideias de vocês. Por exemplo, ali tá que estava a questão do margeamento, né? O tamanho das margens, né? A própria o tamanho da fonte, né? Os títulos das sessões, né? Já estavam, né? Em caixa alta, negrito. Então, se vocês seguissem aquele padrão, já estava um pouco dentro das normas da ABNT, certo? E agora, na segunda unidade, aí é que eu vou querer mesmo esse trabalho de vocês, tá? Esse cuidado de vocês com as normas. Ah, só, gente, rapidinho, um parêntese. Acabei de enfiar a mão aqui no bolso de um short que eu acabei de vestir e achei 10 conto. Que massa. Opa, não tô mais Mês lisa. seu, É o quê? mês seu. Meu seu, ser 10 conto aqui do 85. Bom, e aí eu vou pedir para vocês, né, as normas, o trabalho todo organizadozinho nas normas. Então, vocês vão me entregar agora na segunda unidade o projeto completo. Vocês já me entregaram quais foram os tópicos? Objetivo geral e específico. Me entregaram a justificativa, a metodologia e o cronograma. Não foi isso? Foram esses 4 Sim. tópicos que a gente, Sim. né, trabalhou na primeira unidade. Aí vai ficar faltando para a segunda a introdução ao referencial teórico, né? São as duas partes e a referência bibliográfica que vocês não me entregaram na primeira unidade, vão me entregar na segunda. Então, esses dois tópicos serão os que a gente vai trabalhar, né, para entregar. Então, a partir da semana que vem, já vou deixar vocês avisados, a partir da semana que vem vai voltar ao esquema, tá? De orientações. Então, quarta-feira que vem, o primeiro grupo tá aqui para a gente discutir, e aí a gente vai abordar o referencial teórico, tá? Então, eu peço que vocês, na próxima quarta-feira, venham para nossa aula, tá? Com tudo que vocês tiverem já coletado de materiais, de livros, de artigos, os autores, os que vocês já leram e os que vocês ainda vão ler. Não se preocupa. Ah, professor, mas eu só consegui ler 4 artigos, mas eu sei que já separei aqui esse para ler também. Traz isso para a aula de quarta-feira, tá? O primeiro grupo na próxima quarta e o segundo grupo na outra quarta. E aí a gente vai discutir só sobre o referencial teórico. Ok? Hoje, né, no meio do material que eu preparei para vocês, na apresentação, tem falando sobre o referencial teórico. Então, nesse momento,
Não que as outras partes não sejam importantes, mas nesse momento fiquem bem atentos e atentas, tá? A minha explicação sobre o referencial teórico. Tá joia? Entendido, pessoas? Certo. Pronto. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui a apresentação, tá? E aí eu peço que eu vou falando, mas qualquer coisa que vocês tiverem de dúvidas, aí vocês, Ju, rapidinho, isso aí eu não entendi, né? Porque eu quero que vocês procurem sanar o máximo possível das dúvidas de vocês acerca da formatação do trabalho de vocês. Essa é uma apresentação que eu peguei alguns exemplos da internet, montei de acordo também em cima do trabalho que vocês vão me entregar, que é um projeto de artigo, tá? Que é um projeto de pesquisa. Pergunta, tá aparecendo para vocês aí o slide, gente? Tá, sim. Sim. Pronto, beleza. Sim. Pronto. Então a gente vai começar. Ele tem várias lâminas, mas vocês vão ver que é tranquilo, certo? Deixa eu quem tá com. Pronto, desligaram o áudio, que tava, acho que era um ventilador, pertinho do áudio. Bora lá. ABNT, certo? Vocês saberiam me dizer ou me explicar o que significa essa sigla ABNT? Alguém saberia me explicar ou dizer o que significa? Associação Brasileira de alguma coisa. Começou bem, Jô, mas e o resto? O resto meus amigos vão complementar. Ah, tá. Associação Brasileira. Alguém sabe? Alguém Acho que quer salvar? é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? Isso. Perfeito, Carol, salvou a turma, certo? Isso mesmo. Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, tudo que diz respeito à normatização no país é essa associação que regulariza. Então, não só o que diz respeito, a ABNT não é só sobre trabalho, sobre regras de trabalho científico, não. A ABNT se debruça sobre muitas outras questões, tá? Então, se você entra no site da ABNT, vocês podem ficar até meio perdidos nesse sentido. Então, vocês têm que baixar as resoluções da ABNT, né, para trabalhos acadêmicos, certo? E essas normas, elas ficam passando por algumas revisões, tá? Bom, e aí trabalho científico, certo? Que é o que vocês vão estar fazendo, que vocês estão fazendo, tá? Consiste em informações científicas organizadas, seguindo padrões. Olha aí o que eu falei, a ideia de padronizar, né? Por que é importante a gente ter trabalhos acadêmicos padronizados? Imaginem vocês, se cada um quisesse fazer o trabalho do jeito que bem entendesse, né? O tumulto que ia ser, a bagunça que ia ser, né? Então, estabeleceu-se, isso não é uma coisa só aqui no Brasil, isso é uma coisa mundial, certo? Existem normas, por exemplo, a norma francesa, a norma americana, né, canadense, né, que é o modelo de Vancouver, né, de formatação de trabalhos acadêmicos, né? Então, é uma prática mundial, certo? E é justamente para... Oi. Então, no caso, por exemplo, como cada país tem suas normas científicas para serem seguidas, se, por exemplo, uma pessoa, um cientista brasileiro, for fazer um artigo que vai ser exposto, sei lá, em Oxford, ele tem que se adaptar às normas lá da Inglaterra, por exemplo. Isso. Ah. Se ele vai, por exemplo, apresentar um trabalho num congresso, numa universidade na Europa, em Portugal, como você falou aí na Inglaterra, né? Aí você tem que seguir os padrões, até porque todo congresso, até mesmo aqui no Brasil, se vocês forem participar de algum congresso e apresentar um trabalho, né? Que aí eu espero que vocês se enveredem por esse caminho, principalmente quem quiser seguir carreira acadêmica, é fundamental, né? Aí quando você vai se inscrever, aí tem lá no site do evento as regras e as normas que eles querem os trabalhos,
Normalmente eles seguem a BNT aqui no Brasil, mas às vezes tem congressos, principalmente congressos internacionais, que pedem umas norminhas diferentes, tá? Então pede as normas, a norma americana, a norma canadense, a norma francesa, né? E por aí vai, tá? Mas aí sim, você tem que adequar, né, a normatização daquele local. No nosso caso aqui, a gente segue a BNT. Beleza. Beleza? Pronto, ó. Seguindo padrões específicos, né, o trabalho científico com o objetivo de ser facilitador da compreensão, certo? Por isso que a gente cobra de vocês essa padronização, que é justamente para facilitar a leitura de quem for pegar os trabalhos. Já imaginou? Né? Então, por exemplo, como é que eu tenho por que eu preciso seguir uma regra de citação? Né? Para que a pessoa, quando for ler aquela citação, ela vai ver lá a referência da citação. Se ela gostar daquela citação, ela vai querer buscar o livro. Onde é que ela vai saber que livro é aquele? Pela referência que tem lá, o sobrenome, o ano e a página. Vai lá no fim do livro e procura o nome daquele livro, no fim do trabalho, procura o nome do livro para ir correr atrás, para ir ler. Né? Então, é para facilitar realmente e padronizar o nosso trabalho, tanto do professor, como também das pessoas que vão ler os trabalhos de vocês. E qual que é o objetivo de um trabalho científico? Comunicar uma observação ou ideia a um grupo de pessoas interessadas, ou seja, as pessoas que vão ler os trabalhos de vocês. De acordo com o seu trabalho, esses indivíduos podem avançar, né, ideias mediante suas observações, beleza? E aí, a ABNT, que eu pedi para vocês me explicarem do que se tratava, é justamente isso, né? A Associação Brasileira de Normas Técnicas, tá? Aí é o que tem essa informaçãozinha que tem aqui na nuvem para vocês. Pode estar pequenininho a apresentação, é porque eu fiz ela para utilizar em outra ferramenta, que é o Prezi, né? Só que o Prezi, quando eu utilizo aqui com o Teams, eu já tive essa experiência, ele fica travando. Para algumas pessoas o slide passa, para outras pessoas não passa. Aí o que eu tive que fazer? Tive de printar a tela do Prezi e colar no PowerPoint, né? Que o PowerPoint roda mais fácil aqui no Teams, tá? Aí talvez seja um pouquinho pequenininho, mas não se preocupem que eu vou compartilhar com vocês a apresentação, tá? Aí vocês vão poder abrir maior, tá? No computador, no celular de vocês. Bom, aí aqui na nuvenzinha está falando o seguinte, que a ABNT, esse órgão responsável pela normalização técnica dos produtos científicos e tecnológicos documentais e é fundamental para a total e ampla compreensão e identificação destes produtos, tá? Então, a ABNT trabalha diretamente, por exemplo, com o Inmetro, estão diretamente relacionados, né, esses dois órgãos, ok? Aí, gente, aqui nesse quadrado laranja tem as formatações básicas que eu acredito que, se não todos vocês, mas a maioria de vocês já conhecem essas formatações, né? Que é justamente o tamanho, o tipo do papel que a gente utiliza, né? É o papel ofício no tamanho A4, certo? Na cor branca. Então, por isso que é muito comum a gente encontrar, é o tipo de papel que a gente mais encontra para comprar com facilidade, né, no comércio, porque é o papel que é tido como padrão para os nossos trabalhos. Então, todos eles vão ser A4. Então, se você pega até o próprio Word do computador, ele já vem formatado para esse tipo de papel, tá? Então, sempre vai ser esse. A fonte, que é a letra, tá, gente? A fonte pode ser esses dois tipos. É norma, estabeleceu-se que pode ser ou Time News Roman, né, ou Arial. Né? Time News é aquela que lembra muito a antiga máquina de datilografar, né, a máquina de escrever, e tem a Arial. Eu particularmente prefiro a Arial. Eu não gosto muito da Times New Roman, certo? Eu gosto mais da Arial.
E uma dica aqui para vocês, a Arial é um pouquinho maior, ocupa mais espaço no trabalho, então dá uma crescida aí em termos percentuais, certo? No tamanho do texto, tá? Parece que não, mas é, a letra é mais gordinha, ocupa um espaçozinho maior no papel, ok? E o tamanho da fonte é 12, certo? O tamanho da fonte na maior parte do texto é 12. Por que eu falo maior parte do texto? Porque em algumas passagens, em algumas situações, essa numeração pode ser maior ou pode ser menor. Mas aqui também eu vou explicar para vocês quais são essas situações, tá? Ó, a letra sempre vai ser na cor preta. Não queiram inventar, escrever no azul, no verde, com vermelho, não. Sempre na cor preta, tá? E aí é quando vem as variações, ó. Nas citações com mais de 3 linhas, ou seja, que citação é essa? É aquela que ela tem mais de 3 linhas, então ela vai sair do parágrafo e ela vai sofrer aquele recuo. Vou explicar mais para frente sobre elas, certo? Então, além de você fazer essa diferenciação, de tirar ela do parágrafo e botar ela recuada, você ainda vai destacar mais, porque nesse tipo de citação, o tamanho da fonte não vai ser mais 12. Vai ser, no caso aí, ó, tá vendo? Na citação com 3 linhas vai ser 10 o tamanho da fonte. Do mesmo jeito, certo? Que se você puxa uma notinha de rodapé lá para o final da página, vocês também vai ser, essa letrinha lá no rodapé, vai ser tamanho 10. E se porventura vocês utilizarem alguma imagem ou alguma tabela no trabalho de vocês, a legenda dessa imagem ou dessa tabela, enfim, desse elemento gráfico, certo? Essa legenda também vai ser no tamanho 10, tá? Tranquilos até aí, entendido? Sim. Então, vamos seguir, né? As margens, que são, né, os espaços na folha. As margens, ela também existe um padrão pré-estabelecido, que é o seguinte, a margem direita, do lado direito, e a margem inferior, a parte do lado direito e a parte de baixo da folha, elas têm de ter 2 centímetros, certo? E a margem esquerda, que é onde você começa a escrever, né? A margem esquerda e a parte superior da folha, tá? 3 centímetros, tá? Normalmente o Word também já vem formatado assim. Caso não, vocês formatem, na hora que vocês forem escrever, tem lá em cima, né? Layout de página, né? Na barra de ferramentas do Word em cima tem layout de página. Você vai lá, entre outras coisas, você escolhe o tamanho do papel, a orientação do papel, se ele é retrato, se ele é paisagem, e também o tamanho, as dimensões das margens, tá? Ô, Ju, é Oi. uma boa também já deixar padrão essas coisas. Pelo menos eu já deixo padrão porque depois já tenho uma garantia, né? Se eu esquecer. Ótimo, ótimo. Já deixa teu Word formatado assim, é uma boa dica mesmo, né? Porque se você a sua produção, o seu trabalho, ele é todo voltado para a questão científica, enfim, você vai escrever resenhas, fichamentos, o que for, é tudo dentro desse padrão. Então, é legal, se possível, deixar já o teu Word, né, dentro com essas formatações, tá? O parágrafo, né? Ou seja, o espaço entre as linhas, né? O espaçamento que a gente chama, certo? Ele deve ser de 1,5, 1,5 que a gente costuma chamar, entre as linhas, tá, gente? E outra coisa, todo parágrafo ele deve começar com um tab. Algumas pessoas me não na turma de vocês, mas na turma de pedagogia eu recebi alguns, eu costumei receber muito antes. As pessoas escreviam, né, sem dar aquela entradazinha do parágrafo tab, né, para começar o parágrafo. Ficava tudo reto, dos dois lados, né? Então, isso não é o correto a ser feito. Tem que ter o parágrafozinho, um apenas, tá, gente? E assim, usem
o tab mesmo, essa teclinha do teclado tab. Porque o que aconteceu também, que eu vi em alguns trabalhos, né, não estou dizendo que é com vocês, mas que eu vi, é que a pessoa não dava o tab. Aí o que ela fazia? Ela ficava dando espaço. Então, os parágrafos da pessoa ficavam meio assim, dançando, né? Um parágrafo estava mais para cá, o de baixo estava mais para cá, o outro estava mais para cá, o início. Porque a pessoa, em vez de dar o tab, que já é o padrão, ficava dando espaço na intuição. Acho que é isso, acho que está suficiente. Aí quando é no outro, acho que está na mesma linha. Né? Vê que trabalho do cão, podendo simplesmente apertar o tab, que é já justamente o parágrafo certinho, tá? O alinhamento do texto. O que é o alinhamento do texto? É a posição em que o texto fica na folha, tá, gente? A orientação do texto na folha, tá? O texto do trabalho, ele deve estar justificado, certo? O que é um texto justificado? É como está aqui no slide, né? Como está aqui na nuvenzinha. Reto, né? Lá de cá, do lado de cá. Lembrando, claro, que o começo do parágrafo tem que ter o tab, mas as linhas tem que estar retinhas em ambos os lados. Quando você vai formatar lá em cima na barra de ferramentas, tem os 4 tipos, tem o centralizado, tem um alinhado à esquerda, um alinhado à direita e o justificado. Marca ali o justificado, tá? Esta formatação revela uma aparência mais organizada, tá? Da escrita e fica melhor esteticamente para a leitura. Então, é uma coisa também que eu vou cobrar. Tudo isso que eu estou aqui botando para vocês, eu vou cobrar, certo? Quando vocês me entregarem o projeto. Margem, tamanho de fonte, tipo de fonte, espaçamento, alinhamento de texto, tudo isso que eu estou apresentando para vocês hoje, eu vou cobrar, tá? Simbora. Bom, e aí o trabalho, ele se divide em 3 partes. O trabalho acadêmico, no caso, nosso projeto. Em elementos pré-textuais, elementos textuais e elementos pós-textuais, tá? E todos os elementos que também eu apresentei aqui, eu vou querer que vocês me entreguem no trabalho, tá ok? Posso tirar décimos se não tiver, mas se for uma coisa que for faltando muito, já vai começar a pesar na nota de vocês, tá? Por que eu vou ser criteriosa com isso no artigo, no projeto? Porque quando for no próximo semestre que vocês forem entregar o artigo, né, a ABNT é algo que é extremamente cobrado. Né? Se chega na banca e o teu trabalho está com algum probleminha de ABNT, pode ter certeza que a banca vai pontuar isso, né? Vai destacar, ó, tem que corrigir isso, está fora da ABNT, certo? Bom, e aí vamos começar falando sobre os elementos pré-textuais. A expressão já diz o que significa. Antes do texto, certo? E quais são os 3 elementos pré-textuais que a gente quer? A capa, a folha de rosto e o sumário. São esses 3, tá? Vou apresentar aqui os 3 para vocês, certo? Ó. Ô, Ju, Oi, querida. só uma dúvida. Vai precisar de paginação? Número de página. Quando a gente coloca o sumário, é porque a gente precisa do número da página. Vai sim, certo? Lá, do lado direito, no topo da página, ok? E aí a Certo. paginação, ela começa, né, a partir da introdução. Então, o que é que vem antes da introdução? Vem a capa, folha de rosto e vem o sumário. Vem esses 3 itens. Então, em tese, página 1, página 2, página 3, né? Só que aí você não vai botar o número da página na capa, nem na contracapa, na folha de rosto, nem no sumário. Você vai começar a partir da introdução. Consequentemente, essa numeração lá na introdução, ela vai começar com 1 ou não? Vai começar com que número de página? 3, né? Não, 4. 4. Né? 4. Porque a 1 é a capa, a 2 é a folha de rosto e o 3 é o sumário. Só que você não vai numerar, mas você conta, né? Que tem aquela quantidade de páginas, mas você só vai começar a aparecer a numeração na introdução e diante.
Tem gente que sofre um pouquinho para fazer isso na hora de formatar lá para inserir a numeração de página. Quem sofre e não quiser ficar brigando com o computador, faz o seguinte: faz um arquivo para os elementos pré-textuais, um arquivo para os elementos textuais e depois os elementos pós-textuais. Aí você não tem dor de cabeça com isso, mas tem como você fazer a formatação lá em cima, né? Quando você for inserir o número de página, tem como, né? Começar a contar a partir da página tal. Ele tem lá para você fazer isso, tá? No YouTube tem uns vídeos muito bons sobre isso também. Olha aí. Mulher, o que é que não legal. tem no YouTube? No Né? YouTube ensina você a fazer tudo, tá? Então, bora lá. Vamos ver os elementos pré-textuais. Aí, aqui tá falando da capa. Aí, eu vou passar aqui para o próximo, que tá maior, tá? Esse aqui eu peguei, como ele tava bem organizadinho, é o nosso modelo. Só que eu peguei na internet e tem o nome aqui de outra instituição. Mas saibam que aqui em cima é o nome da faculdade. Então, vocês vão colocar lá, né? Uninasal, Caxangá, certo? O nome da nossa instituição. E o curso de vocês, né? Licenciatura em História, tá? Aí aqui, ó, o nome da instituição. E aí agora vem a questão de que eu falei, né? Em alguns pontos do trabalho, o tamanho da fonte varia, ou para maior ou para menor. A gente viu os casos, né? Que é para menor, né? E agora para maior. Então, a capa e a contracapa, ela vai ter a numeração um pouquinho maior. Vai ser 14, tá? Tamanho 14, tudo em negrito e maiúsculo. Ou seja, estão vendo aí todas as informações maiúsculas, tá, gente? Todas elas são maiúsculas, tá? E aí, ao contrário do texto que é justificado, aqui vai ficar tudo centralizado. Tá vendo tudo? Aquele íconezinho lá em cima, você clica no centralizado, tá? E o espaçamento entre as linhas também, diferentemente do texto, que é um e-mail, aqui na capa, o espaçamento ele é simples, ok? Então, começa com o nome da instituição, o nome do curso, aí você dá aqui, ó, ele sugere você dar aqui o quantitativo de enters, né? Nome do aluno, título do projeto de pesquisa e subtítulo que tiver. Então, aqui, gente, eu recebi alguns trabalhos onde aqui o pessoal me entregou título do projeto de pesquisa. Não pôs o título, deixou assim mesmo. Falei, não, gente, aqui vocês vão colocar o título do trabalho de vocês. Lembrando que, vocês podem perguntar, ah, Ju, mas esse título vai ser o definitivo do artigo que eu vou entregar no próximo semestre? Não. Pode ser que no momento de você fazer mais algumas leituras, ou até mesmo nas conversas com o seu orientador, orientadora, você pense num título melhor para o trabalho de vocês, tá? Mas aí vem o título. E no final da página vem, né, a cidade, o mês e o ano que aquele trabalho está sendo concluído. Então, no nosso caso, vai ser, né, junho, já é mês que vem, tá? Finalzinho do mês que vem, junho, Recife, junho de 2020, tá? Lá no finalzinho da folha. Ok, gente? Tranquilo até aí? Capa certinho. Aqui o layout. Ok. Aí aqui Ô, a Ju, gente vai... Oi. no caso, tem essa formatação aí que é do nosso trabalho, né, do artigo que a gente vai entregar. Em outros tipos em outras situações, sei lá, como por exemplo, um evento Relatório. científico, um relatório, alguma coisa tipo, ou um evento científico, sei lá, vou apresentar esse arquivo, um artigo em outro canto. É modificado ou o esquema é o mesmo? É modificado, até porque você não manda para esses eventos, você não manda com capa, contra capa, sumário, não. Você só manda o seu texto, tá? Uhum. Aí é diferente. Até porque isso aqui vai ser diferente do que vocês, vai ser um pouquinho diferente do que vocês vão entregar no próximo semestre, que é o artigo. Isso aqui é o projeto, tá? Mas assim, a capa vai ser essa. A capa é essa, certo? Vai ser igualzinha Beleza. quando vocês forem entregar também o TCC, que é o artigo, no próximo semestre. Agora, se você for publicar o seu artigo para apresentar ele num congresso, num seminário, né? Aí só o que eles querem é os elementos textuais. É como a gente pega os artigos.
quando nós professores passamos para vocês aqueles artigos em PDF. Como é que vem um artigo? O título do trabalho, o nome do autor aqui e começa o texto, né? Isso. Se tiver resumo... Foi essa a diferença que eu achei. Isso, porque aquilo ali são artigos publicados em revistas, publicados em anais de eventos, né? Aqui, como a gente é um trabalho de conclusão de curso, então ele precisa desse rigor de identificação, tá? Para poder ficar registrado, certo? Ok. Vamos aqui para, né, o que a gente chama de folha de rosto, tá? A folha de rosto é basicamente as mesmas informações que você traz na capa, com um diferencial. Não tem o título, não tem o nome da instituição, tá? Mas tem essa caixinha de texto aqui que vocês estão vendo, ó, que ela é justificada aqui do centro para a direita do trabalho. E ela é escrita em tamanho 10, certo? O que é que tem que ter nessa caixinha de texto? É nela que você explica qual a finalidade desse trabalho, tá? Aí aqui, esse textinho vem falando, né? Projeto de pesquisa apresentado ao curso de... Aí fica ali o espaço, né? Para você colocar o nome do curso de você, da faculdade, aí você coloca o nome da nossa instituição, tá? A ser utilizado como diretrizes para a manufatura do trabalho de conclusão de curso, que esse é o projeto que vai se transformar no TCC de vocês. E aqui vocês colocam o nome do orientador ou orientadora. No caso do projeto, todos vocês estão trabalhando comigo, então no projeto agora vocês vão me entregar com o meu nome aí enquanto orientadora, tá? Então se colocar aí orientadora, professora Juliana Lucena, tá? E aí, quando for no próximo semestre, a gente for redistribuir os trabalhos de vocês com os professores do nosso corpo docente, aí vocês vão colocar o nome de quem for ficar orientando o trabalho de vocês. Tá joia? E embaixo, novamente, a identificação, cidade, mês, ano. Tranquilo com a folha de rosto? Ok. Pronto. Tá? E aí a gente vai para o terceiro e último elemento pré-textual do projeto, que é o sumário, tá? E aí vem a regra de como você fazer o sumário. O modelo que eu entreguei para você está dentro desse formato. Então, é só seguir aquele modelo, vocês só vão depois numerar de acordo com a paginação que vocês forem colocar. Então, o sumário, vocês fazem por último, né? Porque vocês não sabem nesse momento em que página vai estar o quê, né? Maia, a minha gata está aqui querendo aprontar. Deixa a minha garrafa. Você não sabe ainda qual é o número da página que vai estar cada item. Então, você deixa para fazer por último o sumário, tá, gente? Mas eu quero que ele diz para a gente que a palavra sumário ela tem que estar em caixa alta, negrito, centralizada. Caixa alta que a gente fala é maiúsculo, tá, gente? Centralizado, tamanho 14, tá? Do mesmo jeito, o indicativo dos títulos. Só que aqui agora já começa o tamanho 12, certo? Aí o espaçamento 1,5, tá, gente? Aqui do sumário. O nosso modelo, ele já está na ordem certinha. Então, é fundamental outra coisa, que as seções que é introdução, objetivo, justificativa, eles venham numerados. Então, qual é o primeiro tópico? Introdução. Então, 1 ponto, introdução. Aí o segundo tópico é o quê? O objetivo. 2 pontos, objetivo. Aí depois objetivo geral, objetivo específico. Aí depois, justificativa. Sempre colocando a numeração. Então, o modelo que eu mandei para vocês já está com a numeração. É só você seguir aquela numeração. Tá joia? E todos os títulos dos tópicos em caixa alta, negrito, tamanho 14, tá? E aí a gente vai para os elementos textuais, certo? Que aí é o corpo propriamente dito do trabalho de vocês, tá? Ali, ó, introdução, objetivos, está subdividido em geral e específicos, justificativa, revisão teórica, a metodologia e o cronograma,
beleza? Desses, como eu já falei, a gente já falou no início, já me entregaram os objetivos, a justificativa, a metodologia e o cronograma. Ou seja, agora para a segunda unidade vai ser super light, né? Vão ser só dois tópicos para vocês me entregarem, tá? 2 tópicos, que é justamente a revisão teórica, que é o próximo. Por último, a introdução, certo? Então, vamos ver, né, o que são esses elementos, tá? Então, vou apresentar aqui para vocês a introdução. Vou falar já dela agora, tá? Porque aí a gente já ganha tempo, tá? Mas não se preocupem, para o próximo tópico, vocês só vão me entregar a revisão, né, teórica. Mas o que é que diz na introdução? Esse tópico deve ser numerado por 1 em negrito em caixa alta, daquilo que eu expliquei para vocês, tá? Então, 1 ponto, introdução, negrito, caixa alta, tamanho 14. O que é que vem na introdução de um trabalho? Apresentado, né, o tema do projeto. Você vai apresentar o tema do seu projeto, ok? O problema que você vai explanar, ou seja, que questão você quer abordar em cima daquele tema. Eu quero trabalhar com o trabalho, por exemplo, da Carol, né? Ela trabalha com a questão do passo do trevo, né? Com o museu enquanto, né, o espaço de aprendizagem, né, para o ensino de história. Tá? Então, você vai colocar qual vai ser o seu objeto, né? O que você quer analisar nesse objeto, se tem recorte, né, recorte histórico, por que começa naquele ano e termina naquele outro ano. Tem que vir isso na introdução, né? As hipóteses, quando elas houverem, né? Os objetivos a serem alcançados e as justificativas. Então, você pega uma síntese dos teus objetivos e uma síntese da tua justificativa e também coloca na introdução, tá? Inicialmente, é importante delimitar e localizar o tema, como eu falei para vocês, no tempo e no espaço, definindo com clareza e situando em seu momento histórico e cultural, tá? E aí, o problema de pesquisa, certo? Não possui um título ou numeração específica, até porque a introdução, vocês vão fazer ela em texto corrido, não é por tópicos. Vocês têm que organizar as ideias em texto corrido. É importante estabelecer qual é o problema que se deseja investigar, ou seja, ao definir o problema da pesquisa, determina-se o que interessa e o que não interessa ao pesquisador em função do seu objetivo. A introdução de um trabalho, como vem falando aqui, apresenta o que vai ter nesse trabalho. Então, por isso que ela vai ser o último tópico, porque você só pode apresentar algo depois que você já tem construído. Então, você ainda vai terminar de construir o texto, aí depois você faz a introdução para apresentar o que vai vir naquele texto, tá? Aí na partezinha branca, deixa eu abrir aqui, que tá bem pequenininho ali e tá com a minha barra na frente. Não me impede de ler. Aqui embaixo tem trazendo um exemplo, aqui escrito em branquinho. Se vocês não estiverem vendo por causa da barrinha, eu vou ler aqui para vocês. Ó. Exemplo. Partindo desta explanação, este trabalho levanta o seguinte problema. Como a educação no ensino fundamental, focalizando-se em aspectos administrativos e econômicos, pode refletir de modo eficiente na formação de um cidadão mais consciente quanto à administração de sua vida financeira, certo? Aqui já é o início, né, um exemplo de uma introdução, ok? Entendido, gente, o que é a introdução? Sim, ok. Sim. Mas não se preocupem que vocês vão estar construindo e vão estar mandando para mim. Aí eu vou estar fazendo os ajustes com vocês, tá? Diz, Carol. Então, eu tenho que colocar o problema mesmo como pergunta ou eu também posso colocar corrido no texto? Não, corrido no seu texto. Certo? Mas eu pergunto Você diz, também? a minha questão diz respeito a tentar compreender como os museus, ou trazer destacar a importância dos museus, né, como um espaço para o aprendizado,
né? Ou trabalhar a importância da memória, tá? Você traz a sua pergunta dentro do texto, tá? Tá certo. Aí o próximo tópico é os objetivos que vocês já me entregaram, né? Tá aqui objetivo geral e objetivos específicos, ok? Aí sim, gente, as sugestões, as correções que eu mandei para vocês, né, na nossa primeira unidade, muita gente perguntou, já mando agora, professora, as correções as ajustes que eu fiz, eu pedi para vocês segurarem, né? Justamente para quando vocês forem me mandar agora com os próximos tópicos que eu pedi, aí vocês já fazem, né? Claro, vocês acharem pertinente, vocês fazem as respectivas correções de vocês, que eu pedi para vocês, tá? Justificativa também vocês já fizeram. E aí vem a revisão teórica. Maia, sai da frente da luz, Maia. Vem a revisão teórica, tá? E aí, novamente, como pedi falando, né? Colocar subtitulado e numerado em negrito, que ela fica na frente da luz. Fica escurecendo no meu rosto, né? E aí, o que é que vocês vão fazer na revisão teórica, gente? O que vocês acham que tem que conter numa revisão teórica? Quem falaria para mim? Eu acho que rever o que. Fale. João? Tá me ouvindo, Ju? Agora tô. Tá, beleza, beleza. Eu acho que a revisão teórica já serve para isso, para a gente rever quais autores serão utilizados e suas teorias. É algo assim? Né? Porque Como isso vai contribuir para o nosso trabalho? Sei lá. Isso. Até porque nenhum trabalho ele parte do nada. Por mais difícil que seja um tema, que ele seja aparentemente inédito, você não vai construir ele do nada. Você vai se basear em algumas leituras que você fez. Mesmo que não tenha uma relação totalmente direta com o seu tema, mas dialoga de uma maneira ou de outra com a sua perspectiva. Então, é aqui na revisão teórica que vocês irão trazer, mostrar que vocês conhecem o tema de vocês, ao ponto de que vocês já fizeram, ou estão fazendo, estão no processo, tá? De busca por esses autores, porque esses autores, eles vão dar o suporte, né? Por isso que a questão, eles são a base do nosso trabalho, né? Da nossa argumentação, tá? Por isso que é bem interessante vocês utilizarem na revisão teórica citações, certo? Citações. Ah, Ju, quantas citações você quer? Bom, vai depender da quantidade de autores que você tem, daquilo que você acha importante trazer na revisão teórica, certo? Mas é fundamental que vocês tragam citações na revisão teórica, ok? Bom, mas aqui está falando, ó, é realizar uma revisão dos trabalhos já existentes sobre o tema abordado, que pode ser em livros, artigos, enciclopédias, monografias, né, que é o trabalho de conclusão de curso, teses, filmes, mídias eletrônicas e outros materiais cientificamente confiáveis, como, por exemplo, no nosso caso de história, tem também a própria questão da história oral, que, embora possa servir como fonte, mas também vai nos dar um aporte, né, teórico para o nosso trabalho, ok? Aí, ó, o referencial teórico pode permitir verificar o estado do problema a ser pesquisado, sob o aspecto teórico e de outros estudos e pesquisas já realizados, né? Por isso também que eu deixei esse tópico para vocês só me entregarem agora, porque vocês tiveram toda a primeira unidade para fazer pelo menos um levantamento inicial, tá? Dos autores, de artigos que vocês possam ter encontrado e que serão úteis para os trabalhos de vocês,
tá, gente? E aí vem, segundo Marion Dias e Traudy, aí tá aqui os autores, abre aspas, o referencial teórico deve conter um apanhado do que existe de mais atual na abordagem do tema escolhido, mesmo que as teorias atuais não façam parte das suas escolhas. No nosso caso, é muito comum a gente usar autores clássicos, né, que escreveram já tem um tempinho, mas é importante também contrapor ou endossar esses autores clássicos com trabalhos mais atuais. E aí é importante nesses trabalhos mais atuais a utilização, por exemplo, de artigos, de teses, de dissertações, né, que foram escritas mais recentemente, tá? Por isso que eu falei tanto para vocês pesquisarem no banco de teses e dissertações dos programas de pós-graduação das universidades aqui do estado. Até porque todos vocês, salvo engano, um ou outro, mas a imensa maioria está trabalhando com o estado de Pernambuco, algum município, algum evento, alguma festa, alguma instituição do estado de Pernambuco, né? Aí, nesse caso, assim, o ideal é a gente pegar, né, dos autores que escreveram sobre a historiografia pernambucana, a historiografia da nossa região, tá? Dos nossos municípios, ok? O referencial teórico é que possibilita, olha aí, fundamentar, né, das fundações, dar consistência a todo o estudo. Tem a função de nortear a pesquisa, apresentando o embasamento da literatura já publicada sobre o mesmo tema, demonstrando que vocês, né, o pesquisador, a pesquisadora, têm conhecimento suficiente em relação a pesquisas relacionadas e a tradições teóricas que apoiam e cercam o estudo de vocês, certo? Então, é quem já falou algo, né, parecido, né, ou diretamente sobre o tema de vocês, ou sobre algum aspecto do tema de vocês, tá? Aí lá no finalzinho, faz-se muito importante tomar cuidado, e aí eu quero abrir um parêntese gigantesco, tomar cuidado ao realizar as citações, para que não se torne apenas uma cópia de ideias. Gente, não é vergonhoso nem demérito nenhum, tá? Você utilizar as palavras de outros autores no trabalho de vocês. Até porque esse é um trabalho inicial, é um trabalho acadêmico inicial de vocês. Ó. Muito provavelmente, acho que a imensa maioria está escrevendo pela primeira vez um artigo, né? Então, vocês ainda estão buscando uma certa maturidade intelectual. E se você pega os livros que a gente estuda, a gente pega Certeau, se a gente pega Foucault, se a gente pega o próprio Hobsbawm, e a gente vê os livros dessa galera, eles citam outras pessoas, né? Então, por que eu, humildemente, na minha insignificância historiográfica, não posso citar outros autores? Mas essa ressalva que tem aqui é justamente para vocês não fazerem uma coxa de retalhos. O que é uma coxa de retalhos? Pega uma citação de um autor, joga aqui, depois outra citação de outro autor, outra citação. E cadê você, enquanto escritor, pesquisador? Né? Temos de fazer citação? Temos. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que fazer aquela citação e analisar aquela citação, mostrar que aquilo que eu li, que aquilo que eu coloquei ali no meu trabalho, não está ali para encher linguiça. Estamos falando, né, falando claramente. Não está ali para encher linguiça, está ali porque ele vai me ajudar a defender a minha ideia, vai mostrar, vai trazer, né, comprovar que aqui meu trabalho, né, está indo pelo caminho correto, certo? E aí é que vem a diferenciação quando a gente for falar sobre citações. Cuidado ao fazer também citações e saber diferenciar o que é uma citação, o que é você pegar uma inspiração num determinado autor, num determinado trabalho, e o que é o plágio, tá, gente? O plágio, ele é crime, tá, gente? Plágio é crime. E realmente, acho que vocês sabem disso,
nós professores, Jéssica, bem-vinda. Depois você assiste, rapidinho, gente, você assiste o vídeo do iniciozinho da aula que perdeu, eu vou disponibilizar para vocês, tá? O plágio, nós professores somos muito criteriosos quanto a isso, certo, gente? Então, não pensem ingenuamente, né, ou levianamente, que nós não vamos perceber. Eu, por exemplo, tenho no computador aqui um programa, né, que justamente o nome do programa é Plágios, né, que eu pego o arquivo que a pessoa escreveu, que ela manda para mim, certo? E aí aquele arquivo eu passo no programa, demora alguns minutos, mas ele vem e diz para mim a quantidade de quantos por cento aquele trabalho, né, tem de outras fontes, né, 30%, 20 e tantos por cento. E aí, se for principalmente de internet, ele inclusive marca de outra cor no texto, né, os trechos, e já faz o link do site da onde aquela informação ela foi pega, né? Se você fez a devida referência, não tem problema nenhum. Você usou aquela ideia daquele arquivo que você pegou no site, na revista eletrônica tal, né? Se você fez a referência, não tem problema. Agora, se eu for olhar teu trabalho e ver que naquele trecho que ele acusou, que foi de outra fonte, não tem nenhum tipo de referência ao trabalho do respectivo site, né, e você pegou exatamente igual a escrita, aí, gente, é plágio, né? E aí isso aí é bronca, tá, gente? Inclusive na instituição, não chegamos a reprovar, mas não deixamos o trabalho ir para a banca, porque tinha mais de 50% do trabalho era plágio, ou seja, não era da autoria da pessoa, certo? Então, a gente, para evitar que a pessoa passasse um constrangimento numa banca, aí a gente chegou e disse que não tinha condição do trabalho prosseguir para a defesa, né? E aí isso também faz parte do nosso trabalho enquanto orientadores, né? Verificar a condição do trabalho, se ele tem realmente possibilidade de avançar para seguir para a defesa. Então, tenham muito, 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 muito cuidado com isso, tá? Gente, conseguiram, sei que é muita informação, mas conseguiram compreender o que é a revisão teórica? Sim, professor. Sim. Ok. Uma das partes fundamentais do projeto, né? E aí é onde eu vou, de fato, visualizar, né, as condições que cada trabalho está nesse momento, porque vocês estão me falando, a professora, encontrei isso, encontrei aquilo, outra pessoa, estou com dificuldade de encontrar isso, de encontrar aquilo outro, mas os caminhos, né, eles existem, e realmente o trabalho do pesquisador e posteriormente do escritor, ele não é fácil, né? É muito mais legal quando você chega para mim, enquanto um pesquisador, falando, professora, eu não sei, eu tô com tanto material aqui para ler, e eu já estou escrevendo aqui que eu tô com medo que não dê, né? Que aconteceu comigo no semestre passado. Eu tinha alunos que, felizmente, o problema era um problema bom, né? Tinha que sair cortando para poder caber dentro das páginas, do limite de páginas, né, do artigo. Isso mostra a quantidade de leituras, a quantidade de análise, de pesquisa que os trabalhos, né, foram feitos. Então, é aqui o momento de vocês... E eu volto a dizer, não precisa necessariamente vocês já terem lido tudo, mas só você citar aqueles autores mostra que você sabe, né, que o seu trabalho está incluído numa determinada seara, numa determinada... Tem uma galera ali que precisa ter. Por exemplo, quem vai trabalhar com questão negra, questão de escravidão, né? Tem algumas pessoas que vão trabalhar. Tem autores que são clássicos que tem que estar no trabalho, né? Então, vocês têm que citar esse pessoal. Por exemplo, trabalhando aqui em Pernambuco, tem que citar o professor Marcos Carvalho, tem que citar o professor Maciel Carneiro, a professora Auxílio Cabral,
né? Pessoal que trabalha direto ou indiretamente com a cultura negra do século XIX, né? O professor Maciel Carneiro trabalha com a questão das amas, né? Das mulheres, então é para utilizar. O próprio trabalho do professor Ezequiel, que foi professor nosso, né? Então, esses caras, eles têm que estar citados nos trabalhos de quem, por exemplo, vai trabalhar com escravidão em alguma perspectiva, né? Então, esses autores têm que fazer parte aqui da revisão teórica. Se você já os leu, ótimo, porque você já vai conseguir dizer exatamente o que aquele livro vai contribuir para o teu trabalho. Se não, você fala que pretende fazer a leitura do livro tal, tal e tal, porque acredita que aquele livro, aquele artigo vai contribuir para o trabalho de tal maneira, a partir de tal perspectiva, tá? Você vai dar corpo, vai dar substância ao trabalho. Pois não? Ô, Ju, no caso, por exemplo, eu tinha até conversado contigo que eu tinha encontrado mais 2 livros sobre questão de ensino de história, Sim. né? E eu ainda não li nada deles. Aí, como Mas tu aí dissesse aí, você aponta que você pretende, né, expandir suas leituras, aí você cita quem são os livros, quem são os autores, certo? certo, certo. Pelo menos seria bom, pelo menos ler a introdução de cada um desses 2 livros, pelo menos, porque a introdução Se você traz um tiver panorama tempo, geral, né? ótimo. Se você tiver tempo, ótimo, faz isso, já ajuda. Já te mostra Beleza. que aquele livro vai te ajudar realmente nisso, entendeu? Uhum. Fora esses 2 autores essas 2 obras que eu citei a você, os que eu já tenho uma certa, vamos dizer assim, intimidade no sentido de leitura, não é? Eu tenho que fazer citação, por exemplo, a citação direta de todos eles, ou não? Não, porque aí também pode ficar muito extenso a tua revisão Isso, teórica, mas os principais, aqueles que são indispensáveis ou aqueles que a ideia, né, fica bem evidente. Então você pega lá, sei lá, umas 3, 4 citações, certo? Uhum. Tá certo. Bom, Ô, seguinte. Ju, Oi. Elisaldo, tipo, eu tô em busca dos materiais para me construir o meu projeto. Eu já encontrei foi 2 ou foi 3 artigos, que já dei uma lidazinha pouca, mas dei. Ele trabalha assim, não diretamente a vaquejada de surubim, mas eles trabalham sobre vaquejada do Nordeste, a cultura do vaqueiro, essas coisas. E vai me ajudar muito. E E eu aí, posso é isso que você está falando, Elisaldo. O artigo de fulano de tal aborda a vaquejada em outro lugar, mas ele traz um panorama de qual é a vida do vaqueiro, do que significa a festa. Então, você vai dizer o que aquele livro, aquele artigo, ele vai servir para ajudar você a pensar o seu tema, certo? certo. Agora, ô, Juliana, a questão, precisa de um referencial clássico sobre cultura popular? Eu preciso citar um desses. Sim, sim, sim. Se você vai fazer um trabalho, né? Como no caso, você vai trabalhar uma festa da cultura popular, então você precisa trazer algum autor, autores que falem sobre festa, que falem sobre cultura popular. Isso, no caso, para dar sustentabilidade à teoria, não é isso? E para situar que o seu trabalho ele é um trabalho da cultura popular, certo? É, ok. Então, Professora, oi. no pré-projeto, quantas páginas nós deveremos escrever para um referencial teórico? Essas páginas devem ser também repartidas em capítulos ou não nesse momento? Não, não. A única Não. coisa que você tem que fazer é seguir os tópicos: introdução, objetivo, justificativa, metodologia, revisão teórica. Aí na revisão teórica, do mesmo jeito, você faz um texto corrido, falando de todos os autores, de toda essa galera que vai ajudar você no seu trabalho, certo? Então, assim, se você vai me perguntar, professora, quantas páginas tem que ter uma revisão teórica, né? Assim, o ideal é que ela também não seja muito curta, tipo 2, 3 parágrafos, aí também realmente é muito pouco, né? Uma página e meia, 2 páginas é suficiente, tá, gente? Expliquei, Ana?
Sim, sim. Então, nesse momento, nós vamos nos ater mais, assim, aos autores, né? A obra que nós estaremos embasando o nosso projeto, que Que será vai se a transformar, posterior. isso, Isso, que vai se transformar no artigo, isso. exatamente. Beleza. Certo? Ok, Então, professora, obrigada. próximo tópico aqui, que foi o que vocês já me entregaram, que foi a metodologia, tá? Juliana, Oi, Carol. já tem a data para a gente entregar? A semana de prova de segunda unidade começa dia 26 de junho, é uma sexta-feira, salvo engano. Deixa eu confirmar aqui, sim, porque foi refeito o nosso calendário. Cadê? Deixa eu achar aqui o meu calendário para te confirmar bem direitinho. Certo. Maio, junho. Isso, começa no dia 26 de junho, que é uma sexta-feira. Então, no nosso caso, a entrega... pronto. Então, a nossa entrega vai ser dia 1º de julho. Tá? 1 de julho, do mês 7. Ok? Certo, mas essa vai ser a entrega do TCC um todo, no caso, né? Não, do projeto. Do projeto, sim, isso, Do exatamente. projeto. TCC só lá em dezembro, mulher. Calma. Uhum. E a questão do referencial teórico? Só o referencial teórico é até quando? Pronto. Eu vou passar para vocês como na nossa próxima semana. Na próxima semana, dia 27, vai ser o primeiro grupo de orientação. E aí, no dia 3 de junho, vai ser o segundo grupo de orientação. E vocês vão me entregar no dia 10 de junho. Até o dia 10 de junho, vocês me entregam o referencial teórico, tá? Aí, no dia 10 de junho e no dia 17, aí a gente faz nova rodada de orientações para vocês me apresentarem as introduções. E aí a gente vai ter ainda uma semana antes da semana de entrega para vocês irem fazendo as correções. Manda para mim o projeto todo, eu faço a correção, devolvo para vocês, para que quando vocês me entregarem a versão no dia 1 de junho, vai ser a versão que eu vou dar a nota, ok? Eu posso botar Certo, isso por escrito depois lá no grupo de vocês, as datas certinhas, tá bom. tá? Bom, seguindo aqui, né? A metodologia a gente já apresentou, o cronograma, a mesma coisa, vocês já me entregaram o cronograma de vocês. E aí vem as citações, tá? Quem sabe fazer citação, ótimo. Tira só uma dúvida ou outra aqui. Mas quem não sabe, é importante ficar atenta a essa parte aqui da nossa aula, tá? Essas citações são parte fundamental de qualquer trabalho acadêmico, principalmente porque elas são referenciais às informações extraídas de outros trabalhos, de livros, de filmes, de periódicos, né, que são revistas acadêmicas, sites e outras fontes que já trabalharam anteriormente com o seu tema. Tá? Isso é essencial para que você possa fundamentar e criar o seu referencial teórico de maneira sólida, ok, gente? Então, como eu falei, as citações elas estão ali para dar, né, firmeza ao trabalho de vocês, tá? E aí existem 3 tipos de citação, que é a citação direta, que se subdivide em curta e longa, indireta, e a citação de citação, que utiliza essa expressãozinha aí, a PUD, tá? Edson levantou a mão. Querido, o que é que você gostaria de perguntar? Acenou lá a mãozinha, Edson. Alguma dúvida? Edson? Acho que não, então. Vamos seguir, tá? Vamos ver o que são as citações diretas, tá, gente? A citação direta será feita com as palavras do próprio autor. Se você pega as palavras exatamente iguais ao cara lá que você leu o artigo, o trabalho, o livro, então é uma citação direta, certo? Você estará, portanto, né, você não estará, portanto, traduzindo uma ideia, mas estará utilizando-a na íntegra, ok? Então, existe 2 tipos de citação direta, a curta e a longa. A curta tem
vem de trechos reproduzidos igualmente ao texto original, de no máximo até 3 linhas. Passou de 3 linhas, tá? É longa. Então, se a citação, a frase que você gostou, que você quer utilizar do autor, que você quer citar daquele autor, se a frase ela dá até 3 linhas, então você deixa ela dentro do texto. Como tem aqui nessa imagem, nesse retângulo branco aqui, tá? Que diz o seguinte: segundo Meltzer, que é o autor, aí entre parênteses, o ano, que ano é esse? É o ano de publicação do livro que você leu ou do artigo que você leu, certo? Então, segundo Meltzer, 2016, aí você vai abrir aspas, porque a aspas está dizendo para mim que acabou, antes da aspas, acabou a fala de vocês, e começa a fala do autor, no caso aqui do exemplo desse tal de Meltzer aí, certo? Então, abre aspas, aí vem. A pesquisa bibliográfica é o primeiro passo de um trabalho científico, ponto. Fecha aspas. Só quis usar essa frasezinha aqui do Meltzer. Então, aonde começa e aonde termina eu marco com aspas, ok? Por isso, ou por meio dela, aí aqui já começa já volta a minha fala enquanto autora, certo? Por isso, por meio dela, é possível coletar e verificar a parte teórica sobre os temas e assuntos que serão de interesse no andamento do trabalho científico, ok? Carol levantou a mão também, tem mais alguma dúvida? Ô, Ju, eu tenho uma dúvida sobre nota de rodapé. Se a gente pode utilizar e, no caso, colocar a referência completa, né, do texto ou do livro. E também na parte de referência, no tópico, a gente também tem que citar. Como assim? Se você utilizou alguma coisa na nota de rodapé, se você, Tipo, aí digamos, fale. eu coloquei a referência dele, não falei nada sobre o livro, na verdade, só botei a referência. Mas quando for no tópico de referências do próprio projeto, eu tenho que colocar de novo a referência? Tem, Sim, né? tem sim, certo? E aí, só se eu quiser dar um plus mesmo, eu coloco nota de rodapé, né? Digamos assim, uma coisa a mais. Tem autores que gostam muito de nota de rodapé, né? Tem gente que acha fabuloso nota de rodapé. Eu, em determinados momentos do trabalho, eu acho que é importante, né? É uma informação que naquele momento, se você fosse jogar no texto, poderia fugir um pouco do que você estava dizendo, mas quando você puxa para a nota de rodapé, né? Você destaca que é importante, mas para não quebrar a leitura, né, a pessoa sabe que lá embaixo, se ela quiser se aprofundar mais sobre aquilo, tem uma informaçãozinha lá embaixo na nota de rodapé, né? O nosso saudoso professor Augusto, ele amava, né, as notas de rodapé, né? Na tese do Augusto, quem teve a oportunidade de lê-la, né, existiam páginas que tinham um parágrafo só de texto, o resto tudo era nota de rodapé. Ele amava a nota de rodapé. E isso também, né, não é problema nenhum também não. Vai muito do estilo, né, da escrita de cada pesquisador. Mas entenderam que é uma citação direta curta, até 3 linhas, ela fica dentro do parágrafo, dentro do texto que você estava escrevendo, tá? A diferença dela para citação direta longa é a quantidade, né, da informação. Então, ó, a longa, ela será feita com as palavras do próprio autor, né? E aí trechos maiores, com mais, né? Deu até 3, é curta. Passou de 3, né? É uma citação longa. E aí o que vocês devem fazer? Sua formatação ela é diferente. Essa citação deverá ser separada do restante do texto, com recuo. Também a fonte, lembra que eu falei que o tamanho da fonte diminui na citação, né? Na citação direta longa, o texto estava sendo escrito com 12, quando você faz esse tipo de citação, ele cai para tamanho 10. E o espaçamento, que no texto era 1,5, na citação passa a ser espaçamento simples, tá? Isso está bem visível aí nesse exemplo que tem no slide, tá? Também a fonte deverá ser menor do que é utilizada ao longo do trabalho, como eu falei para vocês, geralmente no tamanho 10.
Já o espaçamento entre linhas passa a ser simples. E a distância, né, do início da página para você fazer o recuo, ele fala ali 4 centímetros. 4 centímetros nada mais é do que você apertar 4 vezes a teclinha Tab. 1, 2, 3, 4. Tá? E aí, não precisa de aspas, diferente também da direta curta. A direta curta você precisa, porque está no meio do seu texto. Então, você precisa marcar aonde começa e aonde termina a fala do autor. Como aqui a fala já está recuada, então já é sabido que aquilo já não é suas palavras. Você fez uma citação, né, de um trecho grande do autor, como tem aqui mostrando no exemplo. Beleza? Tranquilo, gente? E aí vocês colocam no final, ó, e aí vocês colocam no final da citação, entre parênteses, o nome do autor, no caso o sobrenome, o ano da obra e a página de onde você tirou aquela citação, tá? Quem queria falar alguma coisa? Juliana, Oi. essas citações, você, assim, você acha que é melhor, assim, com as citações curtas ou longas? Acredito que seja, assim, sugerida a quantidade assim, de 4 ou 5 citações para um projeto. Não, sim. Eu tava conversando com o João, ele me perguntou isso, né? Por exemplo, na revisão teórica, que é onde você vai falar dos autores, né? Você pode, ali é o lugar de você estar se valendo das citações. Do mesmo jeito, você pode usar também alguma citação na introdução. Mas na revisão teórica é o momento que você vai usar essas citações, tá? Aí eu falei para eles umas 3, 4 citações, para o tópico da revisão teórica. Certo. Tá, Elisaldo? Quando for escrever no caso, quando for escrever o texto em si, o artigo, você pode assim citar várias vezes ou vários autores. Isso, pode usar várias citações. Agora, lembrando que não é para colocar a citação do nada. De repente, você vem escrevendo e entrou uma citação de fulano e tal. Aí, quando volta lá embaixo para você escrever, você não falou nada da citação. Aí eu chego. Ele está conectado, né? Tem que estar. Isso é fundamental. A citação ela tem que estar conectada àquilo que você está falando no seu texto, naquele momento. Certo. Viu? Ok. E não adianta jogar uma citação só para ganhar comer espaço da página sem fazer análise nenhuma. Ou porque o professor vai ver que aquela citação ali não tem sentido estar naquele lugar. Vai ficar uma frase desconecta, né? Não se conecta, exato. Aí fica truncada a leitura, né? A pessoa que vai lendo não fica fluida a leitura, certo? Okay. E o terceiro e último tipo de... Não, perdão. A próxima citação é a que a gente chama de citação indireta. Diferentemente das diretas, que usa a palavra exata do autor, na citação indireta você não usa as palavras exatas do autor, mas você usa a ideia. Você traduz a ideia do autor, tá? Ali, ó. As citações indiretas aceitas na escrita acadêmica não incluem reprodução ou troca. Aí você pega uma frase, né, do autor. Você só troca uma palavra da frase, né, para não dizer que pegou a frase toda, não, gente. Aí também não é. É você interpretar a ideia, você traduzir a ideia que o cara defende, tá? E aí considerar esses dois tipos, esses dois pontos nessa produção da citação indireta. Primeiro, você vai fazer um comentário explicativo, apresentando a ideia e desenvolvendo conceitos e esclarecimentos, tá? Ou de outra forma, você vai desenvolver ou ampliar as ideias do original, acrescentando exemplos ou comparações. São citações indiretas. E aí vem aqui, ó. Não se esqueça que, diferentemente da citação direta, a indireta deve seguir a formatação do texto sem recuo ou alteração no tamanho da fonte. Não, fica dentro do texto, também não precisa de aspas, tá? Porque você não pegou as palavras exatas do autor, você pegou
a ideia do autor, tá? Aí aqui vem alguns exemplos, tem 2 exemplozinhos aí para vocês de citação, tá? Indireta. Então, primeiro, Soares, aí bota entre parênteses aqui, né? O ano e a página, diz que numa sociedade que se divide em classes, a ideologia que domina, de acordo com a ideologia marxista, é a ideologia da classe dominante, certo? Então, pegou aqui a ideia que Soares falou, mas você falou com as suas palavras, tá? Ou, de uma outra forma, ó, em uma sociedade que se divide em classes, a ideologia que domina, de acordo com a ideologia marxista, é a ideologia da classe dominante. Perceberam que em cima aqui, como é que tá, e aqui embaixo, né, a citação indireta, certo? É a mais comum de se utilizar, a citação indireta. Você pegou a ideia do cara, né? E aí concluiu o parágrafo, concluiu aquela ideia, e você bota entre parênteses o autor, o ano, tá? E lá na lista final de referencial, você coloca a referência completa. Autor, o nome dele, o título do trabalho, o ano, editora, né? Cidade onde foi editado aquele trabalho, tá? Aí agora, o terceiro tipo de citação, que é a citação de citação, que utiliza essa expressãozinha aqui em latim, apud, que significa junto a, perto de, em e citado por, certo? É aquela história. Você está fazendo um trabalho sobre história cultural, né? Você não teve acesso ao livro de Michel de Certeau, mas você leu o trabalho do professor Augusto Neves. E Augusto Neves citou Michel de Certeau no trabalho dele. E você, quando leu o trabalho de Augusto, você gostou da citação que Augusto fez. Só que você não leu o Certeau, você leu em Augusto. Então, você tem que dizer que você pegou aquela citação do trabalho de Augusto que pegou do trabalho de Certeau. Por isso que o nome disso é citação de citação. Pode ser feito no trabalho acadêmico? Pode, mas é recomendado que se evite usar muito citação de citação. Por quê? Porque o ideal é que você leia a própria fonte e não quem leu a fonte, entendeu? Tá? Então, nesse momento, vocês podem usar pode, mas também não pode abusar muito desse tipo de citação, certo? Aí ele vem aí com alguns exemplos, ó. A primeira maneira de citar o trecho acima é incluir os autores referenciados e o apud no começo da citação. Então, vem aqui, ó. De acordo com Golgi, 1972, página 59, apud Nardi, 1993, página 94, abre aspas, porque foi uma citação direta. O ato de ler envolve um processamento serial, que começa com uma fixação ocular sobre o texto, prosseguindo da esquerda para a direita de forma linear. Fecha aspas. Certo? Então, olhando essa citação, eu li quem? Eu li Nardi ou eu li Golgi? O que vocês acham? Eu li o primeiro, eu li esse cara aí, esse Golgi que está fora, ou eu li Nardi? Quero ver se vocês compreenderam o que significa citação de citação. O que vocês acham? São a citação de uma citação. Sim, eu li quem? Eu li Nardi ou eu li Golgi, Alisson? Peraí que a barrinha tá no meio, deixa eu sair. É aqui em cima, onde tem ali, de acordo com Golgi. Conseguiu? Esse primeiro Golgi, como é que é o nome dele? Golgi. Nardi leu Golgi e citou Golgi. E eu li quem? A senhora leu, no caso, leu Nardi. Perfeito. Eu não li Golgi, eu li Nardi, certo? E aí eu gostei da citação que Nardi fez de Golgi e peguei também para o meu trabalho. Mas eu não li direto, eu não peguei direto no livro original, que é o livro de Golgi. Você pode ver até que, inclusive, a questão da datação nos ajuda a entender isso, né? Provavelmente eu li o livro mais atual, mais recente, que foi o de Nardi,
e Nardi leu no livro de Golgi, que é um livro mais antigo. Muita gente, às vezes, utiliza esse tipo de recurso de citação quando, por exemplo, é um livro de difícil acesso, é um livro muito antigo, né? Então, a gente não tem como ter contato com aquele livro. Então, a gente leu os caras que leram aquele livro. É quando a gente vai fazer citação de citação. Aí vem um outro exemplo, ó. Segundo Golgi, aí tem lá, 1972, página 59, aí vem a citação todinha, ali aí depois você coloca, que foi Apud e Nardi, tá? É as duas formas que tem para você fazer a citação, né? E fazer a devida referência, tá? E aí quando você for colocar na referência bibliográfica, você vai colocar o livro do Nardi, tá? Não do Golgi, porque você não leu o livro do Golgi, você só leu a citação que o Nardi fez. Ok, gente? Bom, esses são os 3 tipos de citação direta, que pode ser curta ou pode ser longa, indireta, que é quando você traduz a ideia do autor, e a citação de citação, quando você lê um cara que citou outro cara, tá? Os 3 tipos de citação que vocês podem fazer nos trabalhos de vocês. E aí a gente chega nos elementos pós-textuais, né? Aquilo que vem por último no texto, que nesse caso aqui é bibliografia e anexos. No caso de vocês, provavelmente nenhum dos trabalhos de vocês, por exemplo, vai ter anexo agora no projeto, certo? Mas pode ser que tenha, mas acredito que nenhum de vocês vai ter, tá? Bom, e aí a gente tem a bibliografia, que é justamente a lista dos trabalhos que vocês leram. E aí essa lista, ela tem de vir em ordem alfabética, mas é em ordem alfabética do sobrenome do autor. Não é no primeiro nome dele, não. Por exemplo, Eric Hobsbawm, né? Não vem na ordem do Eric, não. Vem na ordem do H, que é o Hobsbawm, certo? E sempre, ó, vem dizendo aqui, ó, os autores, eles devem começar a referência pelo último sobrenome, em letra maiúscula, seguido dos prenomes. Então, Hobsbawm, vírgula, Eric, né? E outros sobrenomes, caso haja. Alguém quer falar alguma coisa? Ô, Ju, Oi. sou eu. Eu acho que fica também como uma dica o seguinte, eu até estava dando uma olhada em alguns livros, como por exemplo, o História dos Estados Unidos do Leandro Carnal, geralmente os livros do Leandro Carnal, né? Antes da introdução, tem os dados Ficha catalográfica, Isso, o nome daquela ficha. exatamente. Tem livros de alguns autores que já vêm com a citação. Aí é muito mais prático também. Todos eles vêm, todos os livros que tem ficha catalográfica vêm dizendo, né, como você referendar aquele livro. Então vem o sobrenome, o nome, aí vem o título do livro, né, ó, cadê? Sobrenome usados na mesma linha, referências, os nomes. Os elementos essenciais são autor, título, a edição, se aquele livro é a primeira edição, é a segunda, é a 15ª edição, o local, né, qual que é a cidade, Rio de Janeiro, São Paulo, né? A editora que foi feito e a data da publicação, né? Que só basta o ano, não precisa data específica assim, dia, mês, não. Só o ano, ok? Mais uma coisa, Ju. Nesse mesmo caso, eu dei uma olhada e, tipo, na ficha catalográfica, tinha assim a citação do Leandro. Aí, parará, parará, parará. Só que quando eu fui ver, por exemplo, no lápis dele, que tem aquele tópico, citação, como citar, sei lá, o nome, é ele, né? Aí tinha, ao invés de ter Carnal Leandro, tinha Carnal L. Tem algum problema? Pode ser, não. Agora, você estabelecer um padrão. Se você vai abreviar o primeiro nome de tudinho, você abrevia de tudinho, mas você vai abreviar o de Carnal, o Leandro do Carnal, e não vai abreviar o Eric de Hobsbawm, né? Então, você tem que seguir o mesmo padrão. Se você vai abreviar, abrevia todos os primeiros nomes, né? Se não, você deixa... É uma possibilidade também de você fazer com abreviatura. É possível, sim. Ok. Certo? Principalmente quando o cara ele é conhecido
muito mais pelo sobrenome dele, que é o caso do Karnal, o caso do próprio Hobsbawm, né? O caso de Uhum. Foucault, né? E outros Então tantos você tem autores que muita a gente... coisa para colocar. Perdão, Ju. Oi? Não, eu tava falando, eu pensei que tu tinha terminado aí te atrapalhei, desculpa. Não, pode falar, terminei. Vá, diga o que você ia falar. Então, quando você tem muita coisa para escrever, não é tanto, mas já serve como uma forma de economizar espaço, né? Aqui acaba que não vai economizar muita coisa, não. Porque o pré-textual, você já tinha escrito o seu texto, então não precisa, não vai economizar muita coisa, não. Infelizmente. Eu vou ficar as linhas lá. Aí, gente, ó, nesse material aqui tem todo tipo de formas para vocês fazerem citação. Então, ele serve bem de guiazinho para vocês fazerem a lista da referência bibliográfica de vocês, da bibliografia. Ele fala como é que você fazer quando são obras com apenas um autor, com 2 autores, né? Com 3 autores, com 4 autores, se é uma dissertação, se é uma tese, se é uma monografia, se é um artigo de internet, todo aqui tem todo tipo de referência. Se você for usar um filme, por exemplo, quem for trabalhar, como é que você cita um filme? Se você for fazer uma entrevista, que algumas pessoas aqui vão fazer entrevista, como você coloca a entrevista na referência bibliográfica, certo, gente? Tem todas as normas aqui, bem direitinho, para vocês fazerem essas. Ó, tá vendo? Tem bastante coisa para vocês fazerem, tá? As referências bibliográficas de vocês. Ok? Tem de lei, Hã? Tem de lei, tem sim de aqui, lei, cadê? porque da Associação, Constituição eu fotografias, consegui, desenhos, CD-ROM, imagens em movimento, entrevista gravada, aí que eu falei para vocês. Leis e decretos, aí, tá vendo? Tem aí, leis e decretos. No slide 31, vem falando como você citar uma lei, como você citar um decreto, certo? Que para tudo que vai trabalhar com a questão do ensino, né, de cultura afro-brasileira, tem que fazer a citação da lei. Perfeito, Alisson. pois é, que assim, eu consegui, a professora Débora passou, aí a Constituição, para citar a Constituição foi tranquilo, agora para a lei eu rodei, viu? E nem sei se está certo. Pronto, mas aqui nesse material tem explicando bem direitinho, tá? Os anexos, né? Aquilo que eu falei. Anexo é quando você vai utilizar alguma coisa que você não produziu, que você pegou pronto. Por exemplo, eu estava usando o exemplo em pedagogia, quem vai trabalhar com a alfabetização. Aí quer mostrar como era o processo de alfabetização antes e como é hoje. Aí pegam a imagem de uma cartilha, como era a cartilha de alfabetização na década de 70, durante o projeto Mobral, por exemplo. Aí bota a foto, bota uma imagem dessa cartilha, aí está aí no anexo, porque não fui eu que fiz a cartilha. Eu peguei já isso pronto. Então, anexo é todos os documentos que não são elaborados pelo autor, o que não é feito pelo autor, tá? A identificação é feita por letras maiúsculas, consecutivas, aí travessão e pelos respectivos títulos. Aí tem aqui um exemplo de como você fazer a identificação do anexo. Aí, por exemplo, anexo A, vem dizendo o que tem no anexo A. Representação gráfica de contágio de células inflamatórias presentes nas caudas em regeneração. Grupo controle 1. Identificou. Devia ser lá um documento ou uma tabela. Oi, Carol. Oi, Carol. Diz, tu balançou a mãozinha. Tava falando com o microfone desligado. Vejo nas referências, no corpo mesmo de cada referência, eu deixo justificado ou à esquerda? A questão de você fazer a referência, como você está vendo aí, ó. Eles estão todos justificados à esquerda. Alinhados Ah, à esquerda, à esquerda. certo? Certo. Alinhados à esquerda, tá? E também espaçamento simples, tá? Espaçamento Tá bom. simples
para referência, ok? E aí o Ok. anexo. E aqui, gente, tá uma imagem Ô, Ju, que mostra a sequência bem certinha do nosso projeto. Diga. ainda sobre a questão de referência, porque eu não consegui ver, por exemplo, eu vi citação de tipo artigo de revista ou de jornal, né? No Isso. caso, se for artigos científicos que a gente, por exemplo, baixa no Google Acadêmico, ele se encaixa em qual dos dois valores? Se encaixa em outra categoria? Não, tá aqui, ó. Tem aqui como você trabalhar Não, aqui porque a eu não vi, questão não. de internet, tá vendo? Ó? Disponível em, aí você coloca o endereço, né? Vocês têm que tomar esse cuidado. Quando vocês forem pegar os artigos, né? Se você não tem o nome da revista, ou se você não tem a informação, se você baixou do Google Acadêmico, né? Aí é importante você colocar o site, né? E colocar a data do acesso, De tá? acesso, isso. Beleza. Ok? E aí colocar entre esses dois símbolozinhos, né, que é o símbolo de maior e menor. Coloca o site, o HTTP, entre, né, esses dois símbolos de maior e menor, que isso aí converte o link em link acessível, né, para a internet. Se você manda para a pessoa o trabalho digital, né, por e-mail, a pessoa fica um link, né? Se a pessoa clicar, vai para o site, tá? Hoje, e ele fica assim, sublinhado mesmo, como um link, né? Não precisa tirar a Isso. questão do link, não. Não, pode deixar com o link, viu? Certo. Gente, isso aqui é o básico, tá? Que eu tinha para trazer para vocês, que eu espero que vocês consigam fazer agora para me entregar o projeto na segunda unidade. Para o TCC também ajuda bastante vocês fazerem o TCC de vocês, o artigo. Agora, claro, se vocês tiverem tanto a disponibilidade de tempo quanto a possibilidade financeira, se puder pagar para alguém fazer esse trabalho minucioso para vocês, é bom também. Mas se você não estiver podendo e você tentar seguir direitinho essas regras também, você vai obter sucesso, tá? Eu tenho um contato de algumas pessoas que trabalham com normas de ABNT e aí negocia o valor, certo? O semestre passado teve um menino que fez a imensa maioria dos meus orientandos, tanto de pedagogia quanto de história, fizeram com esse mesmo rapaz. E foi bem direitinho o trabalho dele, de organizar a BNT. E ele também fazia um trabalho, né? Não era o foco, mas ele também fazia o trabalho de correção ortográfica, se você quiser também, né? Bom, e aqui são os tópicos que vocês têm que ter no trabalho. Então, ó, capa, folha de rosto, sumário, introdução, objetivos, justificativa, revisão teórica, metodologia, cronograma, bibliografia, anexo se tiver. Então, se você escrever pelo menos uma página de cada item desse, então a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pelo menos 10 páginas o projeto de vocês tem que ter, tá? Pode ter mais porque, por exemplo, a minha justificativa não ficou numa página só, ficou em duas. Meu referencial teórico, minha revisão teórica, ficou também em 2 páginas, tá? E é importante. Se a tua justificativa terminou na metade da página, eu não vou começar logo embaixo a revisão teórica, não. Eu desço para começar em outra página, ok? Entenderam? Certo, Ju? Beleza? Para ficar organizadozinho no projeto. Então, pelo menos, no mínimo, o projeto de vocês tem que ter 10 páginas, contando da capa até o referencial bibliográfico. E vai que vocês têm muitos livros. A lista de referencial bibliográfico de vocês dá mais de uma página, por exemplo. Certo? Bom, gente, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Encerra, esse é o nosso último slide. Deixa eu parar aqui a gravação, a apresentação, perdão. Aí a gente volta para cá. Aí eu queria saber, ficou alguma dúvida, algo que eu possa esclarecer mais a vocês? Vou botar lá no grupo do WhatsApp esses slides. Se vocês quiserem também por outros lugares também, eu posso disponibilizar.
Mas tem alguma dúvida que a gente possa esclarecer agora? Por mim tá tranquilo. Pronto. Por E enquanto assim, tá tranquilo também por mim. E aí, assim, pensando sendo bem otimista, né? A gente conseguiu dar um gás grande na primeira unidade. A gente conseguiu trabalhar com 4 tópicos. Então, a gente tem a segunda unidade inteira para trabalhar 2 tópicos, praticamente, que é a revisão teórica e a introdução. Então, dá para vocês irem escrevendo, me mandando, e na medida do possível, corrigindo e devolvendo para vocês. Porque aí, quando chegar o momento de vocês entregarem lá no dia 1º de julho, eu já vou ter visto o trabalho de vocês. Né? Vocês já vão me entregar ele de uma forma mais completa. Tá bom? Agora, é claro, né? É a gente tentar ter esse compromisso, né? A gente já chegou até aqui. Não é possível que vocês vão esmorecer agora, né? Faltando tão pouco para terminar o projeto. E depois, faltando menos ainda para concluir a graduação de vocês. Tá bom? Então, lembrando, semana que vem eu quero o primeiro grupo de orientação, certo? Presente para a gente discutir sobre a revisão teórica, tá, gente? Na próxima segunda, a mesma coisa, tá? Com o segundo grupo. Dúvidas? Por enquanto, da Até minha agora parte, não. Não. Tá ok. Só Ótimo. quando iniciar a escrita. Isso. Eu sei que é assim mesmo. Então, é fundamental, então, se vocês puderem já ir começando a rascunhar alguma coisa, porque aí quando chegar no momento da nossa orientação, eu já posso já ir tirando dúvidas, entendeu? Certo. Pronto. Gente, eu vou parar aqui a Professora, gravação. Obrigado. Viu? Oi? Rapidinho, acho que é o Kleber. Foi Kleber. boa noite. Boa noite, querido. Eu cheguei atrasado porque, infelizmente, minha internet estava pior. Aí eu consegui agora uma conexão. Eu fui lá para trás do quintal. Enfim. Então, eu tenho uma dúvida, professora. Eu não sei se faz parte dessa aula de hoje, ou se já foi comentado. Era sobre plágio. Foi comentado? Ou não Eu faz falei parte na hora que dessa... eu falei no início, quando a gente estava discutindo sobre citações, né? Que, assim, plágio, inclusive eu citei o exemplo de que a gente chegou a reprovar trabalhos, né? Ou seja, não chegamos nem sequer a aprovar o trabalho para ir para a defesa, porque o trabalho tinha muito plágio, né? E os professores, seja os orientadores ou seja os professores da banca, eles têm ferramentas, eu mesma tenho, né? Aqui no meu computador, ferramenta para verificar, né, se a pessoa está plagiando, tá? Ou seja, você pegar as palavras exatas do cara sem fazer a devida referência a ele. Isso é crime porque você está roubando, né, a produção intelectual de uma pessoa. Né? A pessoa ralou, estudou, pesquisou, né, produziu o texto e você lá lindamente pega e coloca no seu trabalho sem fazer a referência ao cara. Né? Então você está roubando, né, a produção intelectual dele. É por isso que a gente fala que é crime, tá? É uma dúvida, professora, que surgiu agora. Esse programa que a senhora usa é pago ou é gratuito? Ele é pago. Ele tem um free trial, né? Mas depois de um tempo, se você quiser continuar utilizando, você precisa pagar. Procurar um serial dele. Eu agradeço se você encontrar. Depois eu te dou o nome do programa. Eu tenho que olhar aqui Porque no assim, computador. é até bom pra gente mesmo, porque a gente às vezes acaba fazendo Fazendo por sem desconhecer, por maldade. esquecer. Sim, sim, acontece. A gente sabe que às vezes isso pode acontecer, sim. Aí, tanto é que a gente alerta, aponta, ó, corrige isso aqui, ó, cadê a citação disso aqui, né? Aí é também trabalho do orientador nesse sentido, tá? Mas é também vocês terem esse cuidadozinho na hora que vocês forem escrever, tá? Até o próprio Wesley mesmo, acho que foi semestre passado, não lembro
tu comemora. O Wesley mesmo disse que ele se plagiou quando enviou sei lá o que foi dele, que ele enviou, que voltou, tinha lá, plágio dele mesmo. Pois é. E aí, dependendo do sobrenome dele, se for Silva, aí a pessoa, eita, pô, ele plagiou Silva, sim, mas Silva é ele, né? Então, acontece, pode acontecer. Viu? Então, fiquem atentos na hora que vocês forem fazer a escrita. Como eu disse, não é vergonha nenhuma utilizar as ideias de outra pessoa, mas desde que você faça a devida referência a outra pessoa, ok? Ô, Ju, Oi, Carol. vai disponibilizar o slide aqui Tanto aqui em arquivo? no Teams, quanto eu posso botar no grupo lá do WhatsApp também. Pronto, tá certo. Algo mais, gente? Pronto, então vou encerrar aqui a gravação da aula. É sobre a questão. Eu ainda